Alô! Tchau, amigo! Olá, Giovana! E o que é isso? Fritz, é um mapa antigo de Guabiruba. Eu encontrei ontem lá na biblioteca. É? Aham. Fritz, não é aqui que fica a indústria da sua família? É verdade, Giovana. Agora, nessa época tinha bastante mato aí, viu? Aham. Olha aqui, Fritz. Olha como o centro da cidade cresceu. Uau! Verdade! Ô, Giovana, sabia que a indústria da minha família foi uma das primeiras em Guabiruba? Sério? Que legal! Ô, Giovana, mas isso já faz muito tempo mesmo. É, mais ou menos 1, 2, 3, 4... muito tempo, Giovana, muito tempo. Como é que será que era naquela época, né? Não sei, Fritz. Mas sei como podemos descobrir. É mesmo? Você tá pensando a mesma coisa que eu? Com certeza! Depois de aprendermos sobre economia, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante: indústria e comércio. Fritz, o que você está fazendo? É a sua deixa. Giovana, eu tô me arrumando, não tá vendo? Eu quero ficar bem bonito, pra deixar minha família bem orgulhosa. Alô, mamãe! Giovana, os nossos amigos já estão ali? Olá, pessoal! Hoje, para a nossa entrevista, nós vamos chamar um convidado bem especial. Ele é advogado e também é um pesquisador histórico. Com a gente, hoje, o senhor Roque Tirschnabel. Willkommen! Obrigada por ter vindo aqui conversar conosco hoje. Podemos começar? Podemos. Ai, que bom! Nós temos muitas perguntas, né, Giovana? Quando os imigrantes chegaram aqui, como é que, em meio a tantas dificuldades, eles conseguiam tirar o seu sustento? Os primeiros imigrantes também tiveram outras atividades, dedicando-se à lavoura, além de outras atividades acessórias, que eu quero dizer. Trabalhavam na abertura de picadas, de estradas para o governo imperial. Seu Roque, quais são os pilares do comércio de Guabiruba? O pilar mais importante do comércio de Guabiruba, eu entendo que foram as vendas de propriedade dos vendeiros. É eles que adquiriam a produção excedente dos colonos e, em troca, levavam o equivalente àquilo que não possuíam, que a colônia não produzia, que vinha de fora: o sal, o açúcar, o trigo, por exemplo. Muito interessante. E, seu Roque, o que foi que contribuiu para aproximar esses colonos, esses lavradores e possibilitar as compras e vendas e trocas, por favor? As melhorias das estradas, as condições dos lavradouros melhorou muito com o passar dos anos. E isso favoreceu muito, né, os colonos e também os vendeiros. E que outras atividades, seu Roque, como o artesanato, por exemplo, movimentam o comércio local? Os imigrantes, quando vieram, também trouxeram em sua bagagem as profissões de origem. Dentre os artesãos, os marceneiros, carpinteiros, oleiros, transformando sua produção para a venda, além do que tiravam para o sustento da família. Quando e como se deu essa mudança de cidade rural para industrial? Guabiruba se caracterizou como uma cidade dormitório. Fez com que a maioria dos nossos lavradores
fossem trabalhar nas empresas de Brusque, porque lá encontravam mão de obra. Mas não tirava os lavradores de suas pequenas áreas agrícolas. E o que favoreceu justamente a situação foi os turnos que as empresas tinham, matutino, vespertino e noturno, facilitando com que os colonos fossem trabalhar nas fábricas e, ao mesmo tempo, tinham um período disponível para trabalhar na lavoura. E com o desenvolvimento da economia, surgiram os empreendedores de fábricas e fecularias? Sim, justamente os vendeiros, com o desenvolvimento da economia, tinham um acúmulo de capital, uma reserva para aplicarem, investirem em seus negócios e em outras atividades. Então, eles abriram fábricas como fecularias e pequenas indústrias têxteis. Seu Roque, uma outra pergunta. Qual foi a primeira usina hidrelétrica de Guabiruba e como beneficiou o desenvolvimento da indústria têxtil? Esta não é difícil, acho que é do conhecimento da maioria de vocês. A instalação da primeira usina hidrelétrica se deu no Salto do Ribeirão da Planície Alta. Ela foi inaugurada no dia 13 de novembro de 1913. Foi construída pelo empreendedor João Bauer, inaugurada justamente na data de aniversário do João Bauer, que foi um grande empreendedor na nossa região. E você pode falar um pouco mais sobre a implantação e o desenvolvimento da indústria têxtil? A indústria têxtil praticamente se desenvolveu mais propriamente a partir da Primeira Guerra Mundial. Os teares mecânicos e os fios tingidos que vinham da Europa facilitou o seu pagamento por causa da guerra, porque a Europa estava em crise. Então, o desenvolvimento da indústria se deu com uma maior facilidade. Quais são as vantagens competitivas de Guabiruba em termos de indústria e comércio? Por que Guabiruba se tornou um polo tão atraente para investidores? A partir de 1980, início de 90, Guabiruba recebeu migrantes de vários cantos do Brasil, devido à sua pujança econômica, oferecendo empregos, devido à industrialização, principalmente no ramo têxtil, o que favoreceu a vinda desses migrantes, para a cidade de Guabiruba. Porque também tinham, além da oferta de mão de obra, eles tinham uma cidade com qualidade de vida para morar bem. Senhor Roque, e se o senhor pudesse dizer algumas palavras para os nossos precursores, aqueles que começaram com a indústria, com o comércio em Guabiruba, o que o senhor diria sobre eles ou para eles, por favor? Acredito que esse espírito empreendedor veio da vocação para o trabalho, da resiliência, da disciplina, organização que eles tiveram e que eram determinados em seus objetivos, de forma que construíram essa cidade maravilhosa que nós temos, dando um exemplo para toda a região. Giovana, sabe de uma coisa? Eu estou muito impressionado
com os nossos antepassados e também orgulhoso de tudo aquilo que eles construíram. Que bonito isso, né, Fritz? Ver como a nossa cidade está crescendo. Mas eu... O que foi, Giovana? Nada. Por favor, minha amiga, fala, por favor, Peter. Tenho um pouco de medo, Fritz, de nós, agricultores, perdermos o espaço na cidade. Não, Giovana. Oh, não fica preocupada não, Giovana. A industrialização é bom, mas a agricultura é a base. E o importante é o equilíbrio. Industrialização e agricultura. Nossa, Fritz, estou impressionada. Como você falou bonito! Ah, Giovana, é que eu aprendi com a minha amiga inteligente. Giovana, vamos olhar esse mapa. Oh, foi aqui que o dragão apareceu.